Neste vídeo, eu vou resolver alguns exercícios do fascículo pré-cálculo volume 2 sobre polinômios. Então, no primeiro exercício, são dados 5 polinômios, f, g, h, r e s, e é pedido para efetuar algumas operações envolvendo estes polinômios e determinar o grau dos polinômios resultados das operações, tá? Então, no item A gente vai somar o polinômio f com o polinômio g. Então, para a gente somar polinômios, a gente deve somar os coeficientes correspondentes. Então, o que são coeficientes correspondentes? Então, por exemplo, no polinômio f, eu posso escrever, o polinômio f como o polinômio da seguinte forma: 0x à quinta mais 0x à quarta mais 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 0x mais 1. Aí eu vou escrever logo abaixo de f o polinômio g. O polinômio g pode ser escrito como 1 vezes x à quinta menos 1 vezes x à quarta mais 1 vezes x ao cubo mais 0x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente escreve, já que o polinômio g ele tem grau 5, eu escrevi o polinômio f, escrevendo as potências, de x até a quinta potência. Obviamente, os coeficientes, então, de x à quinta e de x à quarta tem que ser zero, já que f é um polinômio de grau 3. E aí, a gente vai somar os coeficientes. Eu vou somar o coeficiente de x à quinta em f com o coeficiente de x à quinta em g, coeficiente de x à quarta em f com o coeficiente de x à quarta em g, e assim por diante. Então, vamos efetuar aí a soma. Então, f de x mais g de x, que também pode ser escrito como f mais g de x, isso é igual. Então, 0 mais 1 fica 1, x à quinta. 0 menos 1 fica menos 1, x à quarta. 2 mais 1 fica 3x ao cubo. 5 menos 5 mais 0 fica menos 5x ao quadrado. Menos 2x, 1 menos 3, menos 2. Então, a gente pode escrever, então, o polinômio soma como x à quinta menos x à quarta mais 3x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 2x menos 2. Eu não vou fazer todos os itens não, tá? Vou fazer alguns aqui. Vamos fazer agora o item B. No item B, a gente vai calcular, então, x ao quadrado vezes f de x menos g de x mais x vezes h de x. Então, efetuando o primeiro, x ao quadrado vezes f de x, isso é x ao quadrado, vezes, vou colocar entre parênteses o f de x. F de x, então, é 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 1. Menos o polinômio g, que é x à quinta menos x à quarta mais x ao cubo menos 2x menos 3 mais x vezes o polinômio h de x, que é 2x ao cubo menos 2x ao quadrado
menos x mais 2. Então, x ao quadrado vezes f de x é um produto de dois polinômios, né? X ao quadrado é também um polinômio. Então, a gente aplica a propriedade distributiva, né? Eu vou multiplicar x ao quadrado a cada uma das parcelas aí do polinômio. Então, nós vamos obter 2x à quinta menos 5x à quarta mais x ao quadrado. Eu já vou tirar do parênteses o polinômio g, né? Então, na verdade, a gente está multiplicando o polinômio g por menos 1. Então, vai ficar menos x à quinta mais x à quarta menos x ao cubo mais 2x mais 3. E agora a gente vai multiplicar o polinômio h pelo polinômio x. Então, vai dar 2x à quarta menos 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x. Agora, a gente soma os coeficientes os coeficientes correspondentes, né? Então, tudo que for coeficiente de x à quinta, a gente vai somar. A gente tem x à quinta aqui, então dá 2 menos 1. Então, fica 1. 1 vezes x à quinta é x à quinta. Agora, vamos ver os coeficientes de x à quarta. Temos aqui e aqui. Então, menos 5, mais 1, menos 4, mais 2, então fica menos 2, x à quarta. Eu vou ir cortando esses que eu já somei para a gente não confundir. Agora, vamos somar os coeficientes de x ao cubo. Aqui a gente tem x ao cubo, aqui e só. Então, fica menos 1 com menos 2, menos 3x ao cubo. Já fizemos isso. E agora, os coeficientes de x ao quadrado. Temos x ao quadrado aqui e aqui. Então, fica 1 menos 1, 0x ao quadrado. Não vamos escrever. Então, x ao quadrado. Agora, os coeficientes de x, temos 2x mais 2x, ou seja, 4x. E o único termo independente, 3. Então, esse é o resultado do item B. Deixa eu ver se tem mais algum interessante no item B. Vou fazer o item H. No item H, a gente vai calcular o produto do polinômio x ao quadrado menos 1 pelo polinômio x ao quadrado mais 1. E vou subtrair desse produto o polinômio s elevado ao quadrado. Então, no item H, a gente vai fazer x ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado mais 1 menos s de x ao quadrado. E o polinômio s é menos x ao quadrado mais x menos 3. Mais x menos 3. Bom, para a gente efetuar o produto desses dois polinômios, a gente vai aplicar a distributividade. Então, vamos fazer x ao quadrado vezes x ao quadrado, isso é x à quarta. X ao quadrado vezes 1 mais x ao quadrado,
menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado, e menos 1 vezes 1, menos 1. Menos, aqui eu vou escrever s ao quadrado é s vezes s. Então, já vou escrever aqui o polinômio s. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado é 0, sobrou só x à quarta menos 1, menos, eu vou colocar entre parênteses o produto de s por s. Então, vamos fazer. Menos x ao quadrado vezes menos x ao quadrado, isso é x à quarta. Menos x ao quadrado vezes x dá menos x ao cubo. Menos x ao quadrado vezes menos 3 dá mais 3x ao quadrado. X vezes menos x ao quadrado dá menos x ao cubo. X vezes x mais x ao quadrado, menos 3x, mais 3x ao quadrado, menos 3x, mais 9. Antes de eliminar o parênteses, a gente vai simplificar aí o polinômio s vezes s, né? Então, fica x à quarta. Agora, as potências de x, né, ao cubo. Então, dá menos 2x ao cubo. Já fizemos isso. Agora, x ao quadrado. A gente tem 3x ao quadrado mais x ao quadrado, 4x ao quadrado. Mais 3x ao quadrado dá 7x ao quadrado. 3 é agora os coeficientes de x, então menos 3x menos 3x menos 6x mais 9. Então, isso é igual, estou escrevendo, né? É igual a x à quarta menos 1, menos x à quarta, mais 2x ao cubo, menos 7x ao quadrado, mais 6x menos 9. Multiplicamos, né? S vezes S por menos 1. X à quarta menos x à quarta cancelou. Então, isso dá 2x ao cubo, menos 7x ao quadrado, mais 6x menos 10, né? Menos 9, menos 1. Então, efetuamos aí os itens, resolvemos, né, os itens A, B e H deste primeiro exercício. Agora, eu quero resolver o exercício 4. No exercício 4, é pedido para... Antes de resolver o 4, vamos determinar os graus, né? Que é pedido para determinar o grau dos resultados dos polinômios que não são identicamente nulos. Então, no item A, f mais g tem grau 5, tá? Observe que o grau de f é 3 e o grau de g é 5, tá? E o grau da soma deu 5, ok? A gente sabe que o grau de f mais g é menor ou igual ao máximo dos graus de f e g, tá? O grau da soma é 5 no item A. No item B, o polinômio resultante tem grau 5 também. E no item H, o polinômio resultante tem grau 3. Agora sim, a gente vai resolver o exercício 4, onde é pedido para determinar os números reais A, B, C e D, para que as identidades entre os polinômios sejam verdadeiras. No item A, a gente quer que esse polinômio aqui seja
igual ao polinômio identicamente nulo. Então, a gente vai escrever o polinômio identicamente nulo até a potência 3. Então, a gente quer que a mais 5, x ao cubo mais 1 menos bx ao quadrado mais 2c menos 1x mais d mais 2 seja igual ao polinômio 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Então, essa igualdade é válida se e somente se a mais 5, que é o coeficiente de x ao cubo, for igual a 0, que é o coeficiente de x ao cubo no polinômio identicamente nulo. 1 menos b também for igual a 0, né? 1 menos b é o coeficiente de x ao quadrado, tem que ser igual ao coeficiente de x ao quadrado aqui no polinômio identicamente nulo. 2c menos 1, que é o coeficiente de x, também tem que ser 0. E o termo independente também tem que ser igual a 0. Se a mais 5 é 0, então a tem que ser igual a menos 5. Se 1 menos b é 0, então b tem que ser 1. Se 2c menos 1 é 0, então c deve ser igual a meio. E se d mais 2 igual a 0, então d tem que ser igual a menos 2. Então, determinamos os valores de a, b, c e d para que a igualdade aqui no item A seja verdadeira. No item B, a gente tem uma igualdade entre um polinômio, que a gente não sabe qual é o grau dele, porque a gente não sabe o valor ainda de A, B, C e D, né? Bom, do lado direito da igualdade, a gente tem um polinômio de grau 5. Então, nós podemos escrever esse polinômio de grau 5 da seguinte forma. Então, a gente quer que 3a x à sétima menos 2b x à quinta mais 3c x à quarta mais d mais 3 seja igual a 0x à sétima mais 0x à sexta menos, aliás, x à quinta mais 0x, opa, 0 não, é menos x à quarta, né? Então, aqui fica menos x à quarta mais 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 3. Do lado esquerdo, a gente também poderia ter escrito, completado esse polinômio, né? Ter escrito 3ax à sétima mais 0x à sexta, e assim por diante. Bom, de qualquer forma, a gente sabe que dois polinômios eles são iguais se os coeficientes dos termos correspondentes são iguais, né? Então, o coeficiente de x à sétima no polinômio do lado esquerdo tem que ser igual ao coeficiente de x à sétima nesse polinômio do lado direito. Ou seja, 3a deve ser igual a 0, menos 2b, que é o coeficiente de x à quinta, tem que ser igual a 1, que é o coeficiente de x à quinta no polinômio do lado direito. 3c, que é o coeficiente de x à quarta, deve ser igual a menos 1, que é o coeficiente de x à quarta no polinômio do lado direito. E d mais 3, que é o termo independente, tem que ser igual a 3. Então, A tem que ser igual a 0, B tem que ser igual a menos meio, C deve ser igual a menos 1/3 e D deve ser igual a 0. No item C, queremos que
ax² mais bx mais c seja igual ao polinômio ax menos d ao quadrado. Então, primeiro, a gente deve efetuar esse produto de ax menos d por ax menos d. Isso vai dar a ao quadrado x ao quadrado menos 2adx mais d ao quadrado. Tá? Eu usei aqui o produto notável, o quadrado da diferença, que é igual ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Bom, agora sim a gente tem condições de determinar os valores de A, B, C e D. Para que esses polinômios sejam iguais, o que deve acontecer então? O coeficiente de x ao quadrado no polinômio do lado esquerdo é A, então A deve ser igual a A ao quadrado. O coeficiente de x é B e do lado direito o coeficiente de x é menos 2AD. O termo independente do lado esquerdo é C e do lado direito é D ao quadrado. Bom, da primeira igualdade, a gente tem então que A ao quadrado menos A é zero, o que implica A que multiplica A menos 1 é zero. Colocamos A em evidência, né? Então, A é igual a zero ou A menos 1 é zero, ou seja, A igual a 1. Se A for zero, então B vai ser zero. Se A for 1, deixa eu copiar isso aqui. Não consigo copiar. Não tem jeito. Bom, então vamos fazer aqui na outra página. Se A for zero, deixa eu pedir mais uma aqui. Se A igual a zero, temos menos 2AD zero, ou seja, B igual a zero. Então, D pode ser qualquer valor, né? E a gente ainda tem a possibilidade de A ser 1. Se A for igual a 1, isso implica que B é menos 2D e C vale D ao quadrado, né? Então, não tem como a gente tomar valores, não tem como a gente determinar um único valor para A, B, C e D. Existem infinitos valores, tá? Na verdade, de B, C e D. A gente só tem essas duas possibilidades. A igual a zero. Se A for zero, B é determinado. C e D não são. Então, por exemplo, a gente pode tomar C igual a 1 igual a D, que satisfaz C igual a D ao quadrado. Essa é uma solução, né? A igual a zero, B igual a zero e C igual a 1 igual a D. Agora, se A for 1, a gente pode, por exemplo, tomar D como sendo 2. Então, B vale menos 4. C, B igual a menos 4, não, D igual a 2, né? Então, C vai ser 4, que é 2 ao quadrado.
essa também é uma solução. Então, a gente tem várias soluções, tá? No item B, no item C, desculpe. No item D, a gente quer que b mais d x à quarta mais d mais a x ao cubo mais a menos c x ao quadrado mais c mais b x seja igual ao polinômio 4x à quarta mais 2x ao quadrado. Então, o coeficiente de x à quarta no polinômio do lado esquerdo, que é b mais d, vou fazer aqui o item, é d? É. Vamos voltar aqui. B mais D, então, deve ser igual ao coeficiente x à quarta, que é 4. B mais D igual a 4. O coeficiente x ao cubo deve ser igual ao coeficiente x ao cubo no polinômio do lado direito, que é 0, já que não aparece x ao cubo. Então, D mais A deve ser igual a 0. Coeficiente de x ao quadrado, a menos c, aqui é 2, então a menos c igual a 2. Coeficiente de x é c mais b. Coeficiente de x no polinômio do lado direito é 0, então c mais b igual a 0. Bom, então, da última igualdade, temos que b é igual a menos c. Da segunda, que d é igual a menos a. Então, a gente pode... Não temos uma única resposta para esse exercício também, tá? Então, a gente pode tomar, por exemplo, A igual a 1. Se A for 1, D é menos 1. E a gente sabe que C é A menos 2. Então, C, se A for 1, né? Então, C é igual a menos 1 também, porque vai ficar 1 menos 2. E se C for menos 1, isso implica que B vale menos C, então B vale 1. Agora, a gente tem que ver se é satisfeita a primeira, né? B mais D é 4? Não. Então, a gente não pode atribuir esses valores para A. Da primeira equação, a gente tem que B vale 4 menos D. Na verdade, a gente tem um sistema de equações, né? Com 4 equações e 4 variáveis. Eu não sei se vocês se lembram lá do estudo de sistemas lineares. A gente pode escrever, por exemplo, a primeira equação como 0A mais B mais 0C mais D igual a 4. A segunda é A mais 0B mais 0C mais D igual a 0. A terceira, A mais 0B menos C mais 0D igual a 2. E a quarta, 0A mais B mais C mais 0D igual a 0. Então, esse é um sistema 4 por 4. Vamos ver se a gente consegue resolver sem usar conhecimento lá de sistemas lineares, né? Vamos tentar melhorar essas equações. Então, a gente escreveu C em função... Vamos ver se a gente consegue escrever tudo em função de A. Escrevemos C em função de A, né? C... Deixa eu apagar aqui, eu escrevi em cima. C é igual a menos 2.
B vale menos C, então B vale menos A mais 2. Então, temos aqui C em função de A, B em função de A. Agora, e D está em função de A também. Só que B também está em função de D, né? Vamos ver se a gente... se B vale 4 menos D, então 4 menos D é igual a menos C. Esse sistema ele tem única solução. Ó, da primeira equação, a gente tem que 4 menos D vale da primeira, desta e da última. 4 menos D é menos C. Então, D menos C é 4. Então, como D é menos A, então a gente sabe que menos A menos C, que é A menos 2, é igual a 4. Ou seja, menos A mais 2 é igual a 4, o que implica menos 2A é igual a 4 menos 2, que é 2, ou seja, A vale menos 1. Então, se A vale menos 1, B vale menos 1 mais 2, que é 3. C vale menos 1 menos 2, que é menos 3. E D vale menos 1, que é 1. Então, encontramos A, B, C e D. Deixa eu voltar aqui no item C e confirmar se não dá para a gente determinar os valores de A, B, C e D. O que a gente tem no item C? Tá aqui em cima, né? C é D ao quadrado e B é menos 2AD. Aqui não dá, não. No item C, realmente não é possível. Porque se A for 0, o B é 0 e não tem como a gente determinar um único valor para C e D. A gente só sabe que C pode ser igual a D ao quadrado. Não tem como mesmo. Então, resolvemos o exercício 4. Agora, a gente vai resolver o exercício 7. No exercício 7, é pedido para discutir para A real, né, o grau do polinômio f de x em cada um desses 3 casos. No item A, o grau de f de x, não vou escrever grau de f de x, vou escrever só grau de f, tá? O grau de f é 3 se e somente se o coeficiente de x ao cubo for diferente de 0. Então, se e somente se a ao quadrado menos 1 ao quadrado for diferente de 0. Ou seja, se e somente se a ao quadrado menos 1 for diferente de 0. Que é equivalente a dizer que A deve ser diferente de mais ou menos 1. Então, se A for diferente de 1 e diferente de menos 1, o grau de f é x ao cubo. Desculpa, o grau de f é 3. Agora, o grau de f, ele nunca vai ser 2, né? Já que o coeficiente de x ao quadrado é 0. Mas ele pode ser 1. Quando que ele vai ser 1? Grau de f vai ser igual a 1 se e somente se
o coeficiente de x for diferente de 1 e o coeficiente de x ao cubo for zero, né? Então, se somente se a ao quadrado menos 1 ao quadrado for zero e a ao quadrado menos 3a mais 2 for diferente de zero. Então, a gente tem que ver quando que a ao quadrado menos 3a mais 2 é zero. Se a gente for resolver, essa é uma equação do segundo grau, o discriminante dá 9 menos 8, que é 1. Então, A pode ser igual a 3 mais ou menos 1 sobre 2, ou seja, A vale 2 ou 1. Então, se A for 1, o que acontece? A ao quadrado menos 1 ao quadrado é zero, e isso aqui é zero. Então, não satisfaz, né? Então, a única possibilidade é A ser igual a 2. Então, se A for igual a 2, implica que o grau de F é igual a 1. Então, o grau de F é 1 se e somente se. Oh, meu Deus. Se A for 2, é zero. Não é isso, né? Se A for 2, A ao quadrado menos 3A mais 2 é zero. Então, o grau é zero. Então, A tem que ser diferente de 2. Então, o grau de F é igual a 1 se e somente se A for diferente de 2 e A for igual a mais ou menos 1, né? Para isso aqui ser, para A ao quadrado menos 1 ao quadrado seja igual a zero. Mas a gente viu que se A for 1, isso aqui dá zero. Então, a única possibilidade é A ser igual a menos 1, tá? Então, se A for menos 1, o grau de F é 1. Então, o grau de F vai ser 1 se A for menos 1 e o grau de F vai ser 2, 3, aliás, né? Se e somente se A for diferente de mais ou menos 1. E ainda o grau de F pode ser zero, né? O grau de F é zero se acontecer A ao quadrado menos 1 ao quadrado igual a zero e A ao quadrado menos 3A mais 2 também igual a zero. Ou seja, o grau é zero se A for igual a mais ou menos 1 ou A igual a 2. Então, discutimos o grau de F em função de A. No item B, o item B está mais fácil, né? Se A for zero, o grau de F vai ser zero, porque aí o coeficiente de x ao quadrado é zero e de x também é zero, né? Então, no item B, se A for zero, implica grau de F é zero, e se A for diferente de zero, implica grau de F é 2, né? 2, sempre, né? Porque se A for zero, se for diferente de zero, o coeficiente de x ao quadrado é diferente de zero. Vamos voltar aqui no item B, só para fazer uma correção.
Observe o seguinte, eu disse que o grau de f seria 0 se A for mais ou menos 1 ou A igual a 2. Observe que o grau de f ele nunca vai ser 0. Ou melhor, vamos ver se ele pode ser 0. Ele vai ser 0 se A ao quadrado menos 3A mais 2 for igual a 0 e A ao quadrado menos 1 também for 0, ou seja, só se A for 1, que a gente vai ter os dois igual a 0, né? Se A for menos 1, a gente não tem os dois igual a 0, tá? Então, deixa a gente corrigir aqui. Então, grau de f é 0 se só se A for 1, tá? Então, fizemos item, agora falta o item C, né, do exercício 7. Então, no item C, o coeficiente de x ao cubo é a ao cubo menos a, de x ao quadrado é a vezes a menos 1, de x é 0 e o termo independente é a ao cubo menos 3. Então, f, ou ele tem grau 3, ou ele tem grau 2, ou ele tem grau 0. Ele nunca pode ter grau 1. Bom, ele vai ter grau 3 se a ao cubo menos a for diferente de 0. Tá? Então, grau de f é 3, se e só se é a ao cubo menos a, for diferente de 0. Quando que a ao cubo menos a é diferente de 0? Quando a for, a gente pode colocar a ao quadrado a em evidência, né? Então, isso fica a ao quadrado menos 1 diferente de 0. Isso vai ser diferente de 0 quando? Quando a for diferente de 0 e de mais ou menos 1, né? Porque se a for mais ou menos 1, a ao quadrado menos 1 é 0, então esse produto dá 0, e se a for 0, o produto também dá 0. Vamos voltar lá no polinômio. E ele vai ter grau 2 quando a vezes a menos 1. Então, grau de f é 2 se e somente se a ao cubo menos a for igual a 0 e a vezes a menos 1 for diferente de 0, né? O coeficiente de x ao quadrado. Bom, isso aqui é 0 se a for 0, 1 ou menos 1. E a vezes a menos 1 é 0 se a for 1 ou se a for 0. Então, a única possibilidade é a igual a menos 1, né? Porque se a for menos 1, essa igualdade acontece e a vezes a menos 1 é diferente de 0, né? Porque dá menos 1 vezes menos 2, ou seja, dá 2, tá? Então, o grau de f vai ser 2 se a for menos 1. E o grau de f vai ser 0 quando? Já que ele nunca pode ser 1, né? O coeficiente de x é 0. O grau de f é 0 se a ao cubo menos a for 0 e a vezes a menos 1 também for 0. Ou seja, se a for igual a 0 ou a for igual a 1, né? Porque se a for 0, aqui vale e aqui vale, e se a for 1 também
valem as duas igualdades, tá? Então, discutimos o grau de f em função dos possíveis valores de A. Agora eu vou fazer um outro exercício. É o exercício 1, deve ser da segunda aula referente a polinômios, tá? Na verdade, é da aula sobre divisão de polinômios. A primeira aula não trata apenas das operações, né? Trata da definição de polinômio, grau, igualdade entre polinômios e das operações de soma e produto, tá? E produto também de um polinômio por um escalar. Então, a segunda aula trata da divisão euclidiana de polinômios. Então, a gente vai calcular o quociente e o resto da divisão de f por g. Eu vou fazer alguns desses itens, não vou fazer todos não, tá? Bom, no item, o que diz esse é um teorema, né? Teorema da divisão euclidiana de dois polinômios. Então, diz o seguinte, dados f e g polinômios, existem polinômios Q e R, tais que a gente pode escrever f como Q vezes G mais R, onde, aqui eu deveria estar escrevendo, tá? F de x, G de x, Q de x e R de x. Só para abreviar. Então, o que esse teorema diz? Né? Diz que existe um quociente, um resto, ao dividir, né, o polinômio f por g, de forma que o grau do polinômio r, ele é maior ou igual a zero e é menor do que o grau do polinômio g, tá? Bom, no item A, eu estou dividindo um polinômio de grau 2 por um polinômio de grau 3. Então, a gente pode escrever como o grau do... nesse caso aqui, né, f é chamado de dividendo, g é chamado de polinômio divisor, Q o quociente, R o resto, tá? A gente está com f dividido por g é igual a um polinômio Q, e o resto é R, né? Então, a gente pode escrever f como g vezes Q mais R. Então, como o grau do dividendo é menor do que o grau do divisor, a única forma de escrever esse produto, escrever f como produto de Q vezes G mais R, é tomando Q como o polinômio nulo. F é igual a zero, vou colocar 0 barra para indicar o polinômio nulo, tá? Vezes G mais F. Então, F é igual ao resto. Observe que o grau do R é 2, né, já que o grau de F é 2, portanto, o grau de R é menor do que o grau de G, já que G tem grau 3, tá? Então, essa é a única forma de escrever F como G vezes um polinômio Q mais um resto R. Isso sempre que o grau do dividendo for menor do que o grau do divisor. Agora, a gente vai fazer o item B. No item B, eu quero dividir x ao cubo. Deixa eu acrescentar aqui. X ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 dividido pelo polinômio 2x ao quadrado mais 1.
Então, a gente vai fazer usando a divisão euclidiana mesmo, tá? Então, como que a gente efetua essa divisão? Bom, eu vou dividir primeiro x ao cubo por 2x ao quadrado. Quando a gente faz isso, eu posso escrever x ao cubo como x ao quadrado vezes x. Então, vou cancelar x ao quadrado com x ao quadrado. Então, isso dá x sobre 2, que é igual a meio de x. Tá? Então, isso dá meio de x. Agora, a gente vai multiplicar meio de x pelo polinômio 2x ao quadrado mais 1, colocar embaixo do f. Então, isso vai dar x ao cubo. Meio x vezes 1 dá meio x. E então, a gente vai subtrair f desse polinômio. Então, isso vai dar x ao cubo menos x ao cubo, 0. 2x ao quadrado. O coeficiente de x ao quadrado nesse polinômio é 0, então fica 2x ao quadrado menos meio de x menos 1. Né? O coeficiente de x no f é 0, então fica 0 menos meio, menos meio. Agora, a gente vai dividir 2x ao quadrado por 2x ao quadrado. Isso dá 1. Vou multiplicar 1 pelo polinômio g e vou subtrair, então, g é 1 vezes g, né, desse polinômio aqui, que era o resto até então. Então, 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá 0x ao quadrado. Meio x menos 0 vezes x dá meio x. Menos 1, menos 1. Então, menos 2. Então, Então, a gente pode escrever f de x como g de x vezes q de x mais r de x, e neste caso, q de x é igual a meio de x mais 1, e r de x é igual a meio de x menos 2. Opa, pulei. Bom, então fizemos os itens A, B, vou fazer o item C. No item C, a gente vai dividir x à sexta mais 1 por x ao cubo mais 1. Para a gente não correr o risco de errar, como aqui, eu poderia ter me confundido e ter subtraído meio de 2 e colocado no lugar de x ao quadrado, no lugar do coeficiente de x ao quadrado. É interessante a gente escrever o polinômio com todos os coeficientes. Então, vamos escrever x à sexta mais 1 como x à sexta mais 0, x à quinta, mais 0, x à quarta, mais 0, x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 0x mais 1, dividido por x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 0x, mais 1. Agora, a gente vai dividir x à sexta por x ao cubo. Isso dá x ao cubo. Agora, a gente multiplica x ao cubo pelo polinômio g. Então, vai dar x à sexta mais
0 vezes x à quinta, mais 0 vezes x. Nossa, o x à quinta aqui ficou horrível, né? Deixa eu corrigir aqui. Mais 0x à quarta, mais 0x. 0x à quarta foi, que é x ao cubo vezes 0x, agora x ao cubo vezes 1, dá x ao cubo. Então, mais 1 vezes x ao cubo. Agora sim, a gente vai subtrair f desse polinômio. Então, x à sexta menos x à sexta, 0. 0x à quinta menos 0x à quinta, 0. Não vou escrever. 0x à quarta menos 0x à quarta, 0. E 0x ao cubo menos 1x ao cubo dá menos x ao cubo. Mais 0x ao quadrado, mais 0x, mais 1. Menos x ao cubo dividido, né? Agora a gente divide esse por x ao cubo. Então, isso dá menos 1. Multiplicamos agora g por menos 1. Colocamos embaixo desse polinômio, que é o resto até agora, né? Então, vai ficar menos x ao cubo, menos 0x ao quadrado, menos 0x, menos 1. E a gente subtrai, então, o resto desse polinômio. Então, vai ficar menos x ao cubo mais x ao cubo, 0x ao cubo, 0x ao quadrado mais 0x ao quadrado, 0, 0x mais 0x, 0, 1, menos 1 é 1 mais 1, que é 2. Então, Q de x, o quociente dessa divisão, é o polinômio x ao cubo menos 1, e o resto é o polinômio 2, né? É uma constante, tá? Então, eu vou fazer só esses itens até o C, deixo para vocês treinarem e fazer os itens D, E, F, G e H. Agora, eu quero repassar com vocês duas proposições que aparecem também na aula do fascículo sobre polinômios, tá? A proposição 17.1 diz o seguinte: seja f um polinômio, né? Nesse conjunto aqui, que representa o conjunto dos polinômios cuja variável é x, né? E cujos coeficientes são todos números reais, tá? O polinômio f de x, ele vai ser divisível pelos polinômios x menos alfa 1, x menos alfa 2, até x menos alfa n, onde alfa 1 até alfa n são números reais distintos, se e somente se esses reais, alfa 1 até alfa n, forem raízes reais e distintas de f, né? Ou seja, se f de alfa 1 for igual a f de alfa 2, igual a f de alfa 3, até f de alfa n igual a 0, né? Ser raiz de um número real é raiz de um polinômio f se f desse número for 0, tá? Então, a proposição diz que é uma equivalência, né? Ou seja, se f for divisível por esse produto, então, necessariamente, alfa 1, alfa 2 até alfa n são raízes do polinômio f, e diz também que se alfa 1, alfa 2 até alfa n são raízes, então f é divisível por esse polinômio aí, produto dessas n parcelas, tá? A segunda proposição, a 17.2, diz o seguinte: se f de x é o polinômio da forma an x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 até a1x mais a0, um polinômio diferente do identicamente nulo, né? Com coeficientes inteiros, então a n
a n-1, a n-2, até a 1, a 0, são todos números inteiros. E, supondo que alfa é uma raiz racional de f de x, ou seja, f de alfa é 0, alfa sendo diferente de 0, então, se a gente escrever essa raiz racional, todo racional pode ser escrito na forma de fração, na verdade, na forma de fração irredutível, ou seja, na forma já simplificada. Então, B divide a 0, B divide o termo independente e C divide a n, divide o coeficiente aqui da potência mais alta do polinômio. Para que serve essa proposição? Essa proposição ela é útil para a gente determinar raízes racionais de polinômios com coeficientes inteiros, tá? Então, como aplicação, a gente vai resolver alguns itens do exercício 4 dessa aula. Determine as raízes racionais de f e, sempre que possível, escreva f como um produto de fatores lineares. Então, a gente vai usar as duas proposições para resolver o exercício 4. Observe que todos esses polinômios têm coeficientes inteiros. Então, a gente pode usar a proposição 17.2. Bom, então, se a gente supor, vamos resolver o item A aqui. Se a gente supor que alfa, escrito como uma fração irredutível b sobre c, é raiz, vamos supor que esse polinômio, f, ele possua raiz racional. Se ele possui, a gente vai conseguir escrever essas raízes. Bom, então, se a gente supor que alfa igual a b sobre c é uma raiz, isso implica, vou escrever aqui, if de alfa é 0, ou seja, alfa é raiz de f. Isso implica que b vai dividir o termo independente, o a0, que no nosso caso é 6, e c vai dividir a n. A n, no nosso caso, é o coeficiente de x ao cubo, que é 1. Quais são os divisores? B e C são inteiros, Os divisores de 6. A gente sabe que B, então, pertence. Os divisores de 6 são mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 3. E não, Temos ainda mais ou menos 6. Esses são os números que dividem 6. E eu esqueci de falar, Esse tracinho aqui, eu coloquei eu usei ele sem explicar. Significa B divide 6, C divide 1, tá? Eu uso ele com muita frequência na disciplina Introdução à Teoria dos Números. Estou dando ela nesse semestre, acabei falando aqui sem explicar para vocês, tá? E os divisores de 1? Os divisores de 1 são o 1 e o menos 1. Então, alfa, já que B pertence a esse conjunto e C pertence a esse, quais são as possibilidades para alfa, ou seja, para B dividido por C? Bom, se B for 1 ou menos 1, as possibilidades para alfa são mais ou menos 1. Se B for mais ou menos 2, as possibilidades para C são mais ou menos 2. Sempre vou dividir B por C, então sempre eu vou estar dividindo B por mais ou menos 1. Então, isso vai dar mais ou menos B, tá? Então, alfa vai poder ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa verificar se um desses
8 números são raízes de f, tá? Vamos verificar se 1 é raiz de f. Calculando f de 1, temos que é 1 ao cubo, mais 6 vezes 1 ao quadrado, mais 11 vezes 1, que é 11, mais 6. Isso não é zero, né? Isso é um número estritamente maior que zero. Então, 1 não é raiz. Observem que 2 também não vai ser, 3 também não será e muito menos 6. Por quê? Sempre que elevarmos números positivos ao cubo e ao quadrado, isso vai dar como resultado um número positivo. E multiplicando por 11, que também é positivo, também é um número positivo. Então, cada uma das parcelas do polinômio f serão números estritamente positivos. Então, não tem como essa soma dar zero, tá? Então, a gente vai fazer os testes agora com os possíveis valores de alfa negativos. Calculando o f de menos 1, isso vai dar menos 1 ao cubo, que é menos 1, mais 6 vezes menos 1 ao quadrado dá 6, menos 11, mais 6. Agora, isso dá 6 mais 6, 12. 12 menos 12, 0, né? Então, menos 1 é raiz de f. Agora, a gente achou uma raiz. Existe também um teorema que diz que um polinômio de grau f, ele tem, de grau n, ele tem no máximo n raízes, tá? Então, a gente sabe que f ele pode ter no máximo 3 raízes. Então, encontramos uma raiz. Não necessariamente todas inteiras, né? A gente encontrou uma raiz inteira. Vamos ver se as outras raízes também são inteiras. Calculando f de menos 2, o que a gente obtém? Menos 2 ao cubo é menos 8, mais 6 vezes menos 2 ao quadrado. Então, dá 6 vezes 4, mais 24, menos 2 vezes 11. Então, dá mais 22, menos, né? Menos 22, mais 6. Então, isso é igual a 24 mais 6, 30, menos 8 menos 22, menos 30. Então, isso também dá 0. Então, menos 2 também é raiz do polinômio f. E falta a gente verificar se menos 3 é raiz ou menos 6, né? A gente sabe que se menos 3 for raiz, encontramos as 3 raízes. Menos 3 ao cubo dá menos 27. Menos 27 mais 6 vezes menos 3 ao quadrado. Então, dá 6 vezes 9, mais 54, menos 33, que é 3 vezes 11, mais 6. Bom, isso dá 54 mais 6 dá 60. E menos 27 menos 23 vai dar menos 60. Então, isso é zero. Logo, encontramos as 3 raízes de f. Não precisamos testar o menos 6, que não vai ser, tá? Portanto, a gente pode escrever f de x como? Né, já que no enunciado, o que foi pedido? Foi pedido para determinar as raízes racionais de f, se elas existirem, né? A gente determinou. Na verdade, essas raízes racionais, elas são inteiras. Um corolário dessa proposição é isso, tá? Se f é um polinômio com coeficientes inteiros,
Então, as raízes racionais de f, na verdade, são todas inteiras. E o que foi pedido? Sempre que possível, escrever f como um produto de fatores lineares. Agora, a gente vai usar a proposição 17.1. Então, eu vou escrever f como um produto dos polinômios x menos a raiz, as raízes, né? Então, a gente vai escrever, as raízes são menos 1, menos 2 e menos 3, então a gente pode escrever f de x como x menos menos 1, ou seja, x mais 1, vezes x menos menos 2, que é o mesmo que x mais 3, e x menos menos 3, que é o mesmo que x mais 3. Então, resolvemos o item A. Vamos verificar agora o item B. Vamos fazer o item B. Então, usando novamente a proposição 17.2, tá? Eu vou supor que alfa, vou fazer aqui o item B. Vamos supor que alfa igual a sobre B seja a raiz de f. Então, pela proposição, já que f é um polinômio com coeficientes inteiros, pela proposição 17.2, A, ele tem que dividir, tem que ser um divisor do termo independente, né? De A0, tá aqui. Desculpa, é B que divide A0, né? Deixa eu corrigir aqui. É porque eu escrevi ao contrário, né? B sobre A. Então, vamos corrigir aqui. É B sobre C e não B sobre A. Então, B divide A0. A0, o termo independente do polinômio f no item B é menos 3. E C, eu não corrigi, escrevi A aqui novamente. E C vai dividir a N. A N é o coeficiente da maior potência. Então, o coeficiente de x ao cubo é 2. Então, C tem que dividir 2. Bom, os divisores de menos 3 são mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Os divisores de 2 são mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Então, alfa vai ser igual, ou melhor, alfa vai pertencer, né, ao conjunto, efetuando a divisão de mais ou menos 1 por mais ou menos 1 ou por mais ou menos 2, vai dar isso, mais ou menos meio, mais ou menos 3, dividindo 3 por mais ou menos 1, e mais ou menos 3 meios. Então, essas são as possíveis raízes racionais do polinômio do item B. Então, a gente vai testar, por exemplo, se 1 é raiz de f. Substituindo, então, x por 1 aqui em f, nós vamos obter 2 vezes 1 ao cubo, que é 2, menos 5 vezes 1 menos 3. Então, isso dá 2 menos 3 menos 1, menos 5, menos 6, né? Que é diferente de 0. Então, 1 não é raiz. Será que menos 1 é?
f de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo é menos 1, então dá menos 2. Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Isso. Menos 3. Então, isso dá 0. Logo, menos 1 é uma das raízes de f. Uma das raízes racionais de f. Agora, vamos testar f de meio. Então, f de meio é 2 vezes meio ao cubo, menos 5 vezes meio, menos 3. Isso dá 2 vezes 1 oitavo, menos 5 meios, menos 3. Tirando o mínimo múltiplo comum, isso é melhor. Antes a gente pode simplificar, né? 2 vezes 1 oitavo, isso é o mesmo que 1 quarto, menos 5 meios, menos 3. Opa. Que é igual, agora sim, tirando o mínimo, 4 por 2, 2 vezes menos 5, menos 10. 4 por 1, 4 vezes menos 3, menos 12. Isso não dá 0, né? Isso vai dar menos 22 mais 1 dá menos 21 quartos. Então, meio não é raiz. Será que menos meio é? F de menos meio, isso é 2 vezes menos meio ao cubo, menos 5 vezes menos meio, menos 3. Então, isso dá menos 2 oitavos, mais 5 meios, menos 3. Isso é o mesmo que menos 1 quarto, mais 5 meios, menos 3. Tirando o mínimo, que é 4, isso vai dar menos 1 mais 10 menos 12. 10 menos 12 é menos 2 menos 1, então isso dá menos 3 quartos, que é diferente de 0. Então, menos meio também não é raiz. Falta verificarmos se 3 e menos 3 é raiz e se mais ou menos 3 meios também são raízes. Então, vamos calcular f de 3. F de 3 é 2 vezes 3 ao cubo, menos 5 vezes 3, menos 3. Isso dá 3 ao cubo é 27, vezes 2 dá 54, menos 15 menos 3, isso é diferente de 0. F de menos 3 é 2 vezes menos 3 ao cubo, menos 5 vezes menos 3, menos 3. Então, isso vai dar menos 54, mais 15, menos 3, que também é diferente de 0. Então, menos 3 e 3 também não são raízes. Falta verificarmos 3 meios e menos 3 meios. F de 3 meios é igual a 2 vezes 3 meios ao cubo, menos 5 vezes 3 meios, menos 3. Isso dá 2 vezes 27 sobre 8, menos 15 meios, menos 3, que é igual a 27 quartos, menos 15 meios, menos 3,
o mínimo é 4, que vai dar 27, menos 30, né? 4 por 2, 2 vezes 15, menos 30, menos 12. Isso também é diferente de zero. F de menos 3/2 é igual a 2 vezes 27 menos 2 vezes 27 oitavos, mais 15 meios, menos 3. Só conferir. Então, isso é igual a menos 27 quartos, mais 15 meios, menos 3. Então, isso é igual a menos 27, mais 30, menos 12 sobre 4, que também é diferente de zero. Logo, a única raiz inteira que a gente encontrou, melhor, a única raiz racional, né, para o polinômio f do item B, foi menos 1. Isso? Então, para a gente escrever o polinômio f como um produto de fatores lineares, a ideia é dividir f pelo polinômio x menos a raiz inteira que a gente encontrou. A raiz inteira que a gente encontrou foi menos 1, então a gente tem que dividir f por x mais 1. Então, vamos efetuar essa divisão. Quero dividir 2x ao cubo menos 5x menos 3, que é f. Deixa eu só conferir se f é isso mesmo. 2x ao cubo menos 5x menos 3 por x menos 1, ou seja, x mais 1. 2x ao cubo dividido por x, isso vai dar 2x ao quadrado. Agora eu vou multiplicar o polinômio x mais 1 por 2x ao quadrado. Então, obtemos 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. Vamos subtrair f desse polinômio. Ou melhor, vamos subtrair esse polinômio do polinômio f, né? Então, vai dar menos 2x ao quadrado menos 5x menos 3. Menos 2x ao quadrado dividido por x vai dar menos 2x. Multiplicando menos 2x por x mais 1, temos menos 2x ao quadrado menos 2x. Agora, a gente vai fazer a diferença desses polinômios. Vai dar menos 5x menos 2x é menos 5x mais 2x, que é igual a menos 3x menos 3. Então, aqui dá menos 3x dividido por x dá menos 3, multiplicando vai dar menos 3x menos 3. E fazendo a diferença, obtemos o resto zero. Então, a gente pode escrever f de x, que é 2x ao cubo menos 5x menos 3, como x mais 1 vezes 2x ao quadrado menos 2x menos 3. Como foi pedido para escrever como produto de fatores lineares, a gente teria que verificar se esse polinômio ele pode ser fatorado, né, como produto de fatores lineares. Como ele é um polinômio de grau 2, a gente sabe determinar as raízes dele, né, usando a lá conhecida fórmula de Bhaskara.
O discriminante vai ser 4 mais 24, não é isso? É b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 2 dá menos 8 vezes menos 3, mais 24. Então, isso dá 28. Então, esse polinômio, as raízes dele não vão ser, desse aqui, né? As raízes não serão inteiras, tá? Então, uma raiz que eu vou chamar de x1 vai ser 2 mais raiz de 28 sobre 4. Se nós fatorarmos 28, não sei se vai ajudar muita coisa. Isso dá, então, raiz quadrada de 28 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7, né? Isso é 2 raiz de 7. Então, a gente pode escrever isso como 2 mais 2 raiz de 7 sobre 4. Se quisermos dividir por 2, então simplificar aqui, né? Isso vai dar 1 mais raiz de 7 sobre 2. E a outra raiz vai ser 1 menos raiz de 7 sobre 2. Então, podemos escrever f como produto dos seguintes fatores lineares: x mais 1 vezes x menos 1 mais raiz de 7 sobre 2, vezes x menos 1 menos raiz de 7 sobre 2. Não vou fazer os outros itens, tá? Eu vou deixar para vocês treinarem aí, resolver os demais itens desse exercício 4. Acho que foram só esses que eu indiquei. Ah, não, temos o exercício 6 também. No exercício 6, é pedido para que vocês determinem, usando as propriedades da divisão, o seguinte: no item A, o polinômio mônico f de x de grau 5, tal que f de menos 2 seja igual a f de menos 1, igual a f de 0, igual a f de 1, igual a f de 2, igual a 0. O polinômio mônico é um polinômio cujo coeficiente da maior potência que aparece no polinômio é igual a 1. Então, um polinômio mônico de grau 5, ele é da forma x à quinta mais a4x à quarta mais a3x ao cubo mais a2x ao quadrado mais a1x mais 0. Opa, mais a0. Então, vamos supor que esse seja o nosso polinômio f de x. Ele é um polinômio de grau 5. Se a gente tem informações sobre os valores de f para 5 valores, nós conseguimos determinar, então, cada um dos coeficientes desse polinômio. Se ele fosse de grau 4 e a gente tivesse conhecimento dos valores de f para 4 valores, nós também conseguiríamos determinar todos os coeficientes, tá? Então, usando o fato de que f de menos 2 é 0, nós podemos concluir o quê? Vamos substituir, então, x por menos 2 em f, né? Menos 2 à quinta vai dar menos 32, mais menos 2 à quarta vai dar 16, então vai ficar 16 à 4, mais menos 2 ao cubo é menos 8, então fica menos 8 a 3,
Menos 2 ao quadrado é 4, então fica mais 4A2. Menos 2A1 mais A0. Então, isso é 0. O que mais que a gente sabe? Sabemos que f de 2 também é 0. Então, eu vou substituir x por 2. Então, vai dar 32 mais 16A4 mais 8A3 mais 4A2 mais 2A1 mais A0 é igual a 0. Eu vou somar essas duas igualdades aqui. Fazendo isso, a gente obtém o seguinte. Menos 32 mais 32, 0. 16 mais 16A4 vai dar 32A4. Menos 8A3 mais 8A3 dá 0. 4A2 mais 4A2 dá 8A2. Menos 2A1 mais 2A1 dá 0. Então, sobrou mais 2A0 igual a 0. Posso dividir tudo por 2. Então, temos 16A4 mais 4A2 mais A0 igual a 0. Agora, a gente vai usar que f de 0 é 0. F de 0 é igual a 0. Então, A0 é igual a 0. Então, dessa equação aqui, obtemos que 16A4 mais 4A2 é igual a 0. Podemos dividir tudo por 4. Então, 4A4 mais A2 é 0. Vamos usar agora o fato, as seguintes igualdades. F de 1 é igual a 0 e f de menos 1 é igual a 0. Falta apenas essas duas, né? F de 1 é igual a 1/5, que é 1, mais A4 vezes x, A4 é A4, mais A3, mais A2, mais A1, e isso é 0. Já estou colocando A0 igual a 0, tá? E f de menos 1 também é 0, vai ser menos 1/5, que é menos 1, menos 1/4 vezes A4 vai dar mais A4, menos ao cubo, mais menos A3, mais A2, menos A1. E isso igual a 0. Vamos somar essas duas igualdades. Então, a gente obtém 2A4 mais 2A2 igual a 0. É isso? Ou seja, dividindo tudo por 2, A4 mais A2 igual a 0. Então, a gente obtém um sistema com duas equações e duas variáveis. Vamos substituir A2 por menos A4 nessa equação aqui. Então, o que a gente tem fazendo isso? A gente tem o seguinte, 4A4 menos A4 igual a 0, ou seja,
3A4 igual a zero, o que implica A4 igual a zero. Se A4 é zero, isso implica que A2 também é zero. Então, encontramos os coeficientes de x² e de x². Falta determinarmos os coeficientes de... Então, isso aqui é zero, isso aqui também é zero. Falta determinarmos A3, A1. A0 também é zero, né? Como que a gente vai determinar A3 e A1? A gente pode substituir em qualquer uma das equações, né? Por exemplo, nessa aqui, se A2 e A4 é zero, então a gente sabe que 1 mais A3 mais A1 é zero, o que implica A1 mais A3 é igual a menos 1. E na segunda equação, é menos 1 menos A3 menos A1 é igual a zero. É a mesma equação, né? A1, se a gente multiplicar por menos 1, dá 1 mais A3 igual a menos 1. Então, vamos colocar aqui a primeira equação do nosso sistema. Agora, vamos determinar a segunda, substituindo aqui, ó, em uma dessas duas equações aqui. Vou substituir na de baixo, tá? Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero e isso aqui é zero. Então, a equação que a gente tem é 32 mais 8A3 mais 2A1 igual a zero. Ou seja, vamos dividir tudo por 2, então a gente fica com A1 mais 4A3 igual a menos 16. Então, esse é o nosso sisteminha. Vou substituir A1, isolar A1 na primeira equação do sistema, isso é menos 1 menos A3, e vou substituir na segunda equação. Então, fica menos 1 menos A3 mais 4A3 igual a menos 16. 4A3 menos A3 dá 3A3, que é igual a menos 16, mais 1, que é igual a menos 15. Então, A3 vale menos 5, o que implica que A1 vale menos 1, menos 5, ou seja, menos 1 mais 5, que é 4. Então, determinamos o polinômio f, então, é x² mais 0x² menos 5x² mais 0x² mais 4x mais 0. Então, é só isso. Confiram, por favor, se aqueles números são de fato as raízes, né? Para a gente ver se a gente não errou nenhuma conta, tá? Então, resolvemos o item A. No item B, eu pedido para determinar o valor de n, tal que menos 8 é o resto da divisão de x² mais 5x menos 2 por x mais n. Então, vamos escrever. Então, o que está dizendo é o seguinte, que x² mais 5x menos 2, ele é igual a x mais n, vezes um polinômio que é de x, que é o quociente, mais o resto, que é menos 8.
Bom, vamos dividir então x ao quadrado mais 5x mais 2, mais ou menos 2, menos 2, por x mais n. Dividindo x ao quadrado por x, dá x. Então, multiplicando agora, a gente tem x ao quadrado mais nx. Fazendo a diferença, a gente tem 5 menos n x menos 2. Dividindo 5 menos nx por x, isso dá mais 5 menos n. Multiplicando, vai dar 5 menos nx menos n vezes n menos n ao quadrado. Subtraindo, então, o resto vai ser menos 2 menos n ao quadrado, que é mais n ao quadrado. No enunciado, diz que quando dividimos esse polinômio x ao quadrado mais 5x menos 2 por x mais n, o resto é menos 8. Então, n ao quadrado menos 2 é igual a menos 8, ou seja, n ao quadrado é igual a menos 6. Não tem nenhum inteiro, né? Que a gente eleva ao quadrado e encontra como resultado menos 6. Então, temos um problema aí nesse exercício. Não existe n real, tá? N poderia ser um número complexo. Mas a gente está estudando os polinômios com coeficientes reais, então a gente está considerando que n não pode ser complexo, tá? Então, não existe valor de n, tal que satisfaça essa propriedade, tá? Deixa eu ver se eu não fiz nada de errado. É mais 5x menos 2, x mais n, então fica 5 menos n. Ah, desculpem, tem um erro aqui. Aqui não é só n ao quadrado, né? Aqui que é mais 5 menos n vezes n. Então, quando efetuamos a diferença, isso vai dar menos 2 menos n vezes 5 menos n. Então, isso que tem que ser igual a menos 8, tá? Me perdoa. Então, isso é o mesmo que dizer que n vezes 5 menos n mais 2 é igual a 8, ou seja, 5n menos n ao quadrado menos 6 é igual a 0. Escrevendo na ordem aqui. Agora sim, vamos verificar se essa equação tem raiz, se essa equação tem solução real, né? O discriminante vai dar 25 menos 24, que é 1. Então, n pode ser 5 mais ou menos 1, menos 5, né? Sobre menos 2, ou seja, n pode ser igual a menos 4 sobre menos 2, que é 2, e menos 6 sobre menos 2, que é 3, tá? Então, os possíveis valores para n são 2 e 3. Acho que tá entendido a ideia, né? De como a gente resolve esse exercício. Eu não vou fazer os demais itens, tá? No item, só vou dar sugestões aqui. No item C, determinar o valor de A para que x mais 6 divida esse polinômio. Então, se x mais 6 divide esse polinômio, está dizendo que, ao efetuar a divisão dele por x mais 6, o resto tem que ser igual a 0. Então, vocês vão dividir esse polinômio por x mais 6 e vão igualar o resto a 0 e aí determinar o valor de A. O resto, com certeza, vai depender de A,
tá? No item D, o valor de A para que esse polinômio seja múltiplo de x menos 10. Ou seja, x menos 10 deve dividir esse polinômio. Então, vocês devem dividir esse polinômio por x menos 10. O resto, vocês vão encontrar algo que depende de A e vão igualar, então, o resto a zero, tá? No item E, diz que o quociente da divisão de f, a gente quer determinar, né, o quociente da divisão de f por esse polinômio, sendo f esse polinômio x à quinta mais x à quarta mais 5x ao quadrado menos x menos 6. Então, é dividir f por esse produto. No item F, quais condições são necessárias, né, sobre a n menos 1, ou seja, sobre os coeficientes desse polinômio f, para que 1 seja raiz do polinômio. E esse polinômio ele não é identicamente nulo. Bom, 1 vai ser raiz desse polinômio se a n vezes 1 elevado a n, que é 1, mais a n menos 1 vezes 1 elevado a n menos 1, que é 1, até A1 mais A0, isso tem que ser igual a zero. Então, as condições sobre os coeficientes desse polinômio para que 1 seja raiz é que a soma deles seja zero, tá? E como esse polinômio é não identicamente nulo, eles não podem ser todos iguais a zero, tá? A gente sabe que se todos os coeficientes fossem zero, a gente teria essa igualdade aqui válida. Mas isso não pode acontecer, tá? Porque f não é identicamente nulo. Então, terminamos. Vou parar por aqui. Espero que tenha ajudado vocês para resolver os exercícios da lista 3, a lista sobre polinômios.